Bem, pessoal, esse vídeo de hoje aqui trata de um assunto mais genérico, que são sobre ferramentas de trabalho para redes de computadores. Então, o objetivo aqui é ir direto ao assunto. A ideia é uma breve introdução sobre o que são essas ferramentas. Na verdade, elas se misturam um pouco com procedimentos também, com dicas de uso dessas próprias ferramentas, as ferramentas de trabalho e as considerações finais. Então, a rotina do profissional da área de redes de computadores envolve diversas atividades. Claro que isso depende aonde vai se atuar, mas normalmente em ambientes menores, o responsável pela administração de redes é o cara que é responsável por tudo, pela infraestrutura, por servidores, pote usuários. Então, dentro desse cenário, né, essa aula aqui tem como objetivo mostrar algumas ferramentas utilitárias, dicas, para tornar a vida do responsável pela rede menos complicada. A ordem que estão aparecendo essas ferramentas aqui, elas não correspondem a um grau de importância, não é algo como prioridade, é na verdade um apanhado aqui de diversas ferramentas que dentro da minha experiência de uso nessa área de administração de redes foram e são bastante úteis. O primeiro caso que aparece aqui são as abraçadeiras plásticas. Então elas são extremamente úteis para diversas coisas, desde prender cabos de rede, a fixar dispositivos em eletrocalhas, em racks. Então existem abraçadeiras de vários tamanhos, vários tipos, das mais grossas, das mais finas, das que são com comprimentos maiores. Mas a questão de comprimento a gente pode adicionar uma presilha na outra e aí atingir tamanhos maiores. São leves também para se carregar, então é bom ter na mochila. Existem abraçadeiras específicas para uso externo, então se tem que se fazer a amarração de cabos externos, de algum suporte, existem abraçadeiras mais resistentes. Deve-se ter cuidado na hora de usar para amarrar cabos, porque podem quebrar cabos, podem tensionar os cabos e aí sim começar a causar mau contato, etc. Bom, em relação a escadas, que dicas interessantes tem aqui? Bom, o uso de escadas é corriqueiro, né? Rotina. Então essas escadas de alumínio, que são as retráteis telescópicas, elas têm baixo peso, são fáceis de transportar. Então as escadas de 12 degraus aí já atendem bem. A maior parte dos trabalhos que se faz internos. Estou tratando aqui de acesso a racks que estão posicionados dentro de locais ou até mesmo externos, mas com, né, nada de galpões ou armazéns gigantes aí sim precisa de ter andame para ter acesso. O importante aqui, observar, é a norma NR35 da BNT, que regula o uso seguro para trabalhar com altura. Então, antes de sair subindo escada, moda louco aí, como muitos fazem, sem nada de proteção, sem treinamento, sem EPI, busquem se informar para não acontecer acidentes aí até fatais. Então aqui são os tipos de escadas que se encontram no mercado hoje em dia aí, comuns, não são tão caras assim, vale a pena se ter. Melhor que aquelas escadas de limpeza que são uma porcaria, não garantem nada de segurança, não são estáveis. E legal dessas escadas que elas abrem bastante, né? Tem apoios aí, são bem legais de se usar. Detalhezinho é que ter muita atenção por elas serem retráteis, dobráveis, que elas estejam na posição correta, ou seja, no encaixe certo para não acontecer acidentes do tipo subir na escada e ela se desarmar. E na hora de fechar, para não arrancar um dedo também, que é muito comum se machucar quando se faz o fechamento. Então, observar esses detalhes aí não custam nada. Bom, alicates de uso geral. Bom, alicates, né, não preciso nem falar sobre o uso deles. Mas na área de redes, o que são os mais comuns? São os alicates para corte de cabos, para decapagem de cabos. Eu não estou falando aqui de alicates de crimpagem, eu vou falar logo em seguida aqui. Mas para abertura e fechamento de
de rosca, suportes, parafusos. Então os mais comuns são o universal, o de corte de pressão, né? O universal aqui, o mais comum. O de corte aqui, interessante na hora de fazer cortar cabos, por exemplo, fios, etc. O de pressão aqui no momento que está se fazendo apertos de suportes, suportes de rádio, de antenas, até mesmo de rex. E esse cara aqui, que é um descascador de fios, que às vezes é interessante aí, principalmente quem trabalha mais a parte de comunicação, telefonia, coisa do tipo assim. Bom, o zoomidor de cabos, na verdade, o procedimento de descoberta de cabos se torna muitas vezes chato, demorado, difícil. Isso vem a ser o problema de não documentar a rede, não ter identificação dos cabos, né? Não fazer certificações de cabo. Isso é raro acontecer. Então o uso do zumbidor aqui auxilia gerando um sinal numa extremidade e na outra extremidade a gente consegue através de uma sonda, de um sensor, através de barulho, né, de som, que isso vem a ser o zumbidor, conseguir se identificar esse cabo. Claro que isso aí não é infalível, porque muitas vezes os cabos estão agrupados, estão amarrados, então na verdade tu vai saber que naquele chicote com aqueles cabos ali está o cabo que está se procurando, mas não exatamente ele. Outro problema são as interferências externas, a falta de aterramento da rede elétrica que geram ruídos, então daqui a pouco vai começar a zumbir tudo ali, tu não vai entender qual o cabo que tu está procurando. Existem uns zumbidores específicos para redes de dados, não para telefonia, que na verdade se usa o cabo conectado na parte do zumbidor, o que emite o sinal, e esse cara aqui, que é a sonda, consegue detectar mais facilmente. E existem os zumbidores de telefonia, que usam esses jacarés aqui para prender os fios, que não são aconselháveis usar em rede. Para se fazer isso aqui em rede, tem que fazer umas adaptações aí dos jacarés aqui para poder realmente funcionar. Bom, chaves. As mais comuns, chave de fenda e Phillips, mais comuns no dia a dia. Né? Os tamanhos mais comuns são um quarto por 3 polegadas, 3 sextos, 3,16, desculpe, avos e um oitavo. E chave de fenda, um quarto, 3,16 avos e um oitavo. São as chaves mais comuns. Aqui tem um exemplo de chave de precisão. Muitas vezes tem equipamentos aí, principalmente com câmeras de vigilância, que aparecem algumas chaves mais chatas aí, são as com chaves menores. As chaves Allen, são as chaves sextavadas aí, também o caso de câmeras, de rex muitas vezes. As chaves de boca, parafusos, normalmente suportes, que são mais chatos, ou um alicate pode se usar também. E essas chaves aqui que permitem múltiplos encaixes, várias ponteiras. Por questões de transporte, são chaves que na verdade vão funcionar para vários casos aí, tendo chave Phillips, fenda junto, e algumas vezes tem chaves Allen também. Os rotuladores auxiliam na identificação de qualquer coisa, na verdade, né? Mas no caso de redes aqui, dispositivos, racks, switches, cabos, ferramentas. Então a vantagem que é uma forma durável, padronizada de identificação. As fitas adesivas são bem duráveis para uso comum, né? Até mesmo não uso não tão comum, como por exemplo colocar em equipamentos que ficam externos. E o custo dos rotuladores das fitas são relativamente baixos. O que é relativamente baixo? Hoje, um rotulador custa por volta de R$ 200 e uma fita por volta de R$ 50. Uma fita tu vai conseguir ter 4 metros de impressão, isso é bastante coisa. Aqui tem um exemplo da Brother, bastante comum aí. Então, ele é portátil, usa pilhas, né? Bem fácil de usar, não tem mistério nenhum, teclado aí, sem mistério nenhum. O acabamento dele, então, permite se usar essas fitas autoadesivas, e aí tem várias cores. Aqui tem outro exemplo de uso. E aqui são as fitas, nesse caso aqui uma fita prata, a M931, que é talvez seja um padrão aí, quando se usa equipamentos da Brother.
passa-fios ou sonda, na verdade, tem o objetivo de auxiliar na passagem de cabos em eletrodutos. Aí é o seguinte, começam os probleminhas aí, que quem lida com essa parte de cabeamento sabe muito bem. Que se fosse seguir as recomendações para ocupação de dutos, que é de 40% nas instalações novas, nada disso, ou pouco disso seria necessário. Então o que é o passa-fios, na verdade? É um cabo de aço flexível que serve como guia para a passagem dos cabos. Então basicamente se usa a ponta desse cara aqui que vai ingressando no eletroduto e aqui se amarra o cabo de rede que se quer passar, ou os cabos de rede que se querem passar. E a partir então da inserção dessa ponteira aqui, vai se fazendo a passagem do cabo, depois se puxa, né, o cabo que está amarrado na ponta aqui. Aqui é um exemplo do que deveria acontecer quando se faz a instalação de cabeamento. Então, se deixar 60% do eletroduto não ocupado para futuras instalações, na verdade acontece bem o inverso, se deixa praticamente 10% do cabo aqui, na verdade de espaço para se passar novos cabos, e depois é uma briga. E esse nosso inimigo aqui, que é o eletroduto plástico, que não é recomendado para cabeamento de rede, mas vocês vão encontrar e já estão encontrando, né, esse cara por aí, e é uma briga para poder passar esses cabos depois da instalação. Então, um passa-fios aí é uma boa ferramenta para auxiliar nisso. Bom, os decapadores. O processo de crimpagem de cabos é realmente simples, né? Não tem muito mistério. Né? Com pouca prática se consegue ter uma boa terminação. Mas os decapadores aí, eles aceleram o processo de decapar os cabos, esse é o objetivo dele, e diminui a chance de machucar o cabo na hora de retirar a capa. Claro que pode-se usar um alicate de crimpagem, mas aí demanda um pouco mais de habilidade, né? Mas nada impede, não há problema nenhum. Mas esse cara aqui vai ter bastante ganho de tempo. Então o básico aqui é usar o cabo na altura correta da navalha aqui, faz uma girada aqui e está pronto, né? Não tem mistério aí. E tem vários tipos, são bem baratos aí, são leves, são fáceis de carregar, então não tem problema. Mas sempre tem o cara que é o roots, né? Se é o cara que é o cara que quer fazer, não, eu vou fazer um canivete. Ok, não tem problema. Desde que tu faça correto, aqui com certeza vai fazer correto. Desde que a altura, né, da lâmina aqui esteja ajustada para o tipo de categoria de cabo que está se usando. Categoria 6, por exemplo, de cabo, é um cabo mais grosso, então a lâmina aqui tem que ser levantada, senão vai machucar e vai acabar cortando o fio condutor. Os alicates de crimpagem. Acho que nessa ferramenta vai ter que ser usada de qualquer forma. Ninguém vai deixar de usar um cabo de alicate, um alicate de crimpagem, não é essa a questão. A questão é investir em equipamentos bons, com qualidade boa. Junto a isso, os conectores também. Então, tem diversos tipos de alicate de crimpagem. Então, vou passar alguns aqui, vou comentar algumas coisas. Esse cara aqui é bastante comum, já é um alicate simples, certo? Valor baixo. Tem vida útil curta também. Logo em seguida vai começar a causar problemas na hora da crimpagem, principalmente porque na hora de fazer martelar o conector para dar o contato, ele vai começar a entortar esses conectores. Esse cara aqui também, mesma coisa, mesmo problema. Esses caras são os mais comuns que encontram no mercado. Aqui já começa a aparecer alguns outros alicates melhores. Esse aqui é estilo AMP. Só que esse cara funciona bem com conectores bons. Com conectores ruins vai acabar quebrando os conectores. Mesmo caso desse cara aqui, que já é bem mais reforçado aí. Já é digamos, um alicate profissional. E esse outro cara aqui é que está começando a aparecer. Ainda é caro, mas o legal dele é compacto. Então, quem está carregando as coisas na mochila aí,
vai ser, digamos, uma boa alternativa. Então esse alicate ainda é um pouco, com um valor um pouco elevado ainda aqui no Brasil, mesmo na China não é um valor baixo, chega aí por volta dos R$ 200, mas ele é pequeno, então para quem vai fazer esporadicamente alguma crimpagem aí e fica dependendo de transportar várias ferramentas, esse cara aqui pode ser uma alternativa. Bom, os alicates de inserção, punch down, também bastante comuns. A função dele básica é cortar e martelar. Então são usados para fazer as conectorizações e tomadas fêmeas, né? O mais importante é que o elemento de impacto esteja em bom funcionamento e que a afiação do elemento de corte também esteja com um fio bom. Esse aqui não tem muito mistério, até a qualidade dele já é mais difícil de encontrar um alicate de inserção ruim, com qualidade ruim, tem qualidade razoável para cima. Processo basicamente mecânico, né? É a inserção dos pares dos conectores fêmea e o corte do excesso do fio. Então, esse cara aqui que é o importante, ter fio na hora de fazer o corte e aqui o cabeçote, na verdade, aqui, né, a cabeça do alicate que esteja com o seu movimento correto para poder fazer a crimpagem correta. Claro que tem que se observar os pares, né, antes de fazer isso, até para não desgastar o próprio conector lá. Bom, testadores de cabo. Então, os testadores de cabo aqui são extremamente úteis. Até os mais simples, os mais baratos, de R$ 20, são simples de usar, são úteis em determinados momentos, principalmente na identificação de cabos, na verificação de integridade desses fios, que basicamente o teste é testes de continuidade e pareamento, que é o wire map. Ou seja, fio 1 está junto com o fio 1 do outro lado. Se isso acontecer, já é um bom sinal em relação ao cabeamento. Não é aqui o caso de usar, então estou falando aqui de certificadores de cabo. Não é isso. Basicamente eu vou dizer que o fio 1 está batendo com o fio 1 do outro lado. Se estão realmente com todas as características e os padrões necessários para funcionar gigabit, não vai dizer nesses caras aqui. Então são os mais comuns aqui, vai bater porta 1, fio 1 com fio 1, fio 2 com fio 2. Vai indicar se o cabo está em curto, por exemplo, se é um cabo crossover, se não tem conexão nenhuma. Então, qual é o teste mais básico? Vai acender as luzinhas e está ok. Normalmente tem baterias para fazer a alimentação desses caras. E esse é o grande problema, que às vezes a bateria custa R$ 20 e o testador custa R$ 19. Aqui tem um outro exemplo, né? Pode se identificar aqui. Esse cabo aqui está na porta 5, porta 6 do switch, tomada, né, da parede. Aqui tem os testes mais comuns, então ele pode verificar se tem algum curto entre os fios, se está aberto, se está inverso, se estão, na verdade, os pares trocados, se existe aqui a conectorização errada. Claro que aqui depende do tipo de testador, né? Isso aqui está baseado num testador da Fluke, então nem todos esses caras têm. Mas basicamente tem em curto, aberto, reverso e basicamente se está mostrando os pares diretos ali. Bom, testadores de cabos mais avançados. Então eles já possuem uma interface gráfica, já tem testes adicionais. Alguns desses testadores testam camada 2, camada 3. Então ele tem um cliente DHCP, pode fazer ping a partir dele, descoberta de VLAN, descoberta de dispositivo. Claro que o custo desses testadores é muito maior. Não estamos tratando aqui de R$ 20, estamos tratando aqui de R$ 2.000, de $800 para cima. Esses cabos aqui, por exemplo, da empresa T3, é uma empresa chinesa, mas ainda, né, com boa qualidade aí. Esse cara aqui, ele é um testador de cabos, ele trabalha mais no nível físico, similar ao microscanner da Fluke. Então mostra mapeamento de fios, né, o wire map, e faz alguns testezinhos a mais aí.
por exemplo, verifica se o cabo passa gigabit ou não. Esse da Fluke vem com um kit com identificadores. Então, por exemplo, esses caras aqui, ao conectar nas tomadas fêmeas, ele te diz aqui é o 1, esse aqui é o terminador 2, o terminador 3. Então, quando se coloca e identifica o cabo, ele vai te dizer lá no display que foi identificado o terminador 1. Então, teoricamente, eu poderia identificar vários cabos simultaneamente. Existem similares chineses aí, por volta de R$ 200, desse tipo aqui. Já esse outro tipo, que é o Link Runner da Fluke, ou esse cara aqui que é o NetPrawler da T3, já tem outros tipos de testes muito mais interessantes. Alguns desses testes aqui podem ser resolvidos usando um celular Android, por exemplo, usando uma interface USB de rede. Então eu poderia adaptar isso. Eu vou fazer depois um vídeo sobre um testador similar a esses caras aqui, de custo baixo, usando celulares. Mas basicamente esses caras aqui são ferramentas muito mais avançadas para testes bem mais complexos do que aqueles testadores lá. Mas são extremamente úteis. Se tiverem condições de adquirir um desses caras aqui, é uma baita ajuda. Bom, outro caso aqui de ter ferramentas na administração de rede são as lanternas. Claro que, eu vou usar meu celular para iluminar um REC. Legal, mas seguinte, lanterna são muito mais baratas e não quebra o vidro quando cai no chão, né? Vamos esquecer. Não tem bateria, né? Que está acabando. Elas são específicas para isso. Então pensem bem na hora de usar um celular para iluminar qualquer coisa. Então, lanterna é algo bem barato, certo? Lanternas portáteis aí. E essas outras lanternas aqui, quando está se trabalhando em áreas pouco iluminadas, são bastante úteis, porque ela tem o suporte na cabeça e deixa as mãos livres, né, para fazer qualquer coisa. Principalmente está em cima de uma escada. E aí volto a dizer, em cima de uma escada, com o celular iluminando uma eletrocalha, pode cair o teu celular. E normalmente se usa o celular pessoal, né? A empresa não tem algum celular para tu fazeres isso. Bom, testador de fibra ótica. Quando se fala em fibra ótica e testadores, já se pensa em algo assim, vou trabalhar com equipamentos de 10, 20 mil reais. É claro que existem equipamentos para isso, com testes muito mais complexos. A relação aqui é exatamente igual à relação testador de rede, de cabos de rede, simples e avançados. Existem, hoje em dia, testadores de fibra ótica por volta de $40 aí. Claro que eles fazem testes muito simples, testes básicos. Vem atenuação, continuidade da fibra e identifica se a fibra tem ou não algum problema. São esses caras aqui. Então esses caras são por volta de $40. Muitas vezes já resolve o problema. Por quê? Eu quero identificar se o problema é na fibra, é no meu conversor, é na porta do switch. Coloca um testador isso aqui e vai dizer, olha, a fibra está rompida. A fibra está com atenuação muito alta. Então, posso passar a partir daí a chamar algum serviço especializado para trabalhar com isso. Então esses caras aqui são uns bem simples, né? Basta plugar aí a fibra, ele trabalha uma fibra individualizada, não um par, e ele mostra a atenuação, mostra se ela está não rompida. Além disso, existem esses testadores aqui que são lanternas que emitem luzes, emitem um laser. Então tu conecta a fibra de um lado, do outro lado tu enxerga visualmente se está saindo a fibra lá ou não. Então tu consegue ver imediatamente se a fibra está rompida ou não. Isso aqui são antenas que custam por volta de $20, bem baratas aí, para a integridade da fibra. Vale a pena ter um desses caras, e quem trabalha com fibra, obviamente. Bom, um modem 3G, 4G. Por que ter esse cara aí disponível? Por que não usar somente um celular? Volto a dizer, celular tem bateria para ser consumida. Muitas vezes as aplicações do celular que tu precisa, por exemplo, de um SSH são chatas, ruins de trabalhar com celulares. Mas eu posso pegar um celular, botar meu 3G, usar ele como um AP e botar meu notebook. Ok, está consumindo a bateria do teu celular para fazer isso.
e talvez tu precise do teu celular para fazer outra coisa. Vale a pena ressaltar aqui também o seguinte, que nem todos os locais, nem todas as cidades existem cobertura de 3G ou 4G. Mais raro ainda 4G. Mas uma ferramenta fundamental aí para nossa área. Então, desde os modems mais simples aqui, a dica é, né, para não ser surpreendido aí numa emergência, não esquecer de pagar a conta do 3G, né? Muitas vezes se usa muito pouco, aí vai se lembrar depois quando for usar. Claro que tem planos pré-pagos também que podem ser usados. Bom, o smartphone hoje virou tipo o, a principal ferramenta para qualquer coisa, né? Na área de redes não é diferente. Então, acesso à internet, uso como lanterna para documentação, com fotos, vídeos, para a própria comunicação com outros colegas, para fazer pesquisa, para fazer site survey de wireless, para acessar sistemas de anotações e também para realizar ligações telefônicas, óbvio. Então aí, celulares, né, os smartphones aí dos mais diversos, aqui apareceu um iPhone aqui, um Samsung S alguma coisa, certo? Só que tem detalhezinho. Tem bateria suficiente, trouxe o carregador, o celular que está se usando aqui possui as aplicações necessárias, então várias coisinhas aí, mas aí, né, é algo trivial. Rádios para comunicação pessoal. Então, muito comum quando a gente está trabalhando em campo, com uma equipe ou com um colega, a comunicação se dá de forma muito mais ágil se tiver alguns rádios de comunicação. Aí vamos dizer o seguinte, mas por que não usa o celular? Primeiro, por causa da questão de custo, e outra, nem todos os locais que estiverem atuando vai ter cobertura de operadoras. Então, rádios são relativamente baratos, são fáceis de carregar. Claro que tem que ter bateria, né? Normalmente são pilhas que se usam aqui, mas a comunicação se dá muito mais facilmente. Um detector de voltagem, então, em várias situações é importante, principalmente para saber se existe alguma eletrocarga energizada, algum REC energizado, para evitar choque elétrico. Então são equipamentos baratos, mesmo da Fluke é um equipamento barato aí por volta de, sei lá, menos de R$ 50, R$ 80 no máximo, R$ 30 dependendo. Então se verifica tomadas, se verifica cabos e evita aquele velho choque, que é algo desagradável. Um multímetro, como o próprio nome diz, né, é usado para várias coisas, medir continuidade, voltagem, corrente, capacidade, capacímetro, né, tem capacidade de várias coisas aí, mas para a área de redes, um uso bastante comum é para medir tomadas, fonte de alimentação, continuidade de cabos e temperatura de ambientes. Então sempre vai ter oportunidade para se usar. Aí tem vários tipos, vários modelos. E esse caso de uso de temperatura, se atentem aí, se vocês não têm um multímetro, se já tem um multímetro, se não tem essa capacidade aqui. Normalmente é necessário uma sonda aqui, mas não necessariamente precisa ser essa sonda exatamente, né? Pode até se montar uma sonda, mas normalmente tem isso. E aí tu consegue fazer algumas medições legais, principalmente em salas de servidores, em racks, temperaturas, em saídas de, de exaustores. Fita isolante. Bom, o cara falar de fita isolante. Bom, fita isolante é um negócio extremamente útil. Nunca se dá por conta que, pá, podia ter uma fita isolante aqui na minha mochila. É algo que é barato de ter, barato, tranquilo de carregar. Pode-se usar para fazer algumas identificações de cabos, porque tem fitas isolantes coloridas. As fitas isolantes de alta fusão, que muitas vezes as pessoas não sabem nem que existe, por isso que eu estou colocando aqui, elas são usadas quando se precisa aplicar emendas em umidade, normalmente para uso externo.
Então aqui é fita isolante comum, trivial, encontrar qualquer ferragem aí. E aqui é fita de alta fusão, que na verdade tem a função de ser usada quando se tem o uso dessas emendas aí, quando tem umidade, principalmente. E aí tem fita isolante para temperaturas mais altas, etc. Não é o nosso caso aqui na área de redes. O cuidado é ter, na verdade, e usado para usar também com passa-fios, né? Se usa fita isolante, se amarra um cabo no outro e se passa aí dentro de eletrodutos. Que se faça uma boa emenda, para não se passar um cabo, daqui a pouco ficou no meio de um eletroduto. Aí sim, aí o problema começa a acontecer. Tá? Bom, outra ferramenta bastante útil, usada na nossa área aqui, que pode ser usada na verdade, pelo transporte ser muito facilitado, e o que tu precisa normalmente, às vezes, é uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate e algum elemento para cortar. Então, a canivete de multifunção, que tem como base um alicate, na verdade, né? Então, poderia ser até um alicate multifunção, não um canivete multifunção, mas esses nomes aí são usados de forma comum. Pode ser uma ótima alternativa. Então, tem vários modelos, diversos tipos. Deixo como dica aqui alguns fabricantes que têm ótima qualidade, que é Lederman, Gerber, Victorinox e SOG, que são esses caras aqui. Então, eles, na verdade, são desmontados, né, usados dentro de um bolso, normalmente, são usados para isso. O grande foco aqui é o transporte. E o número de utilitários aí que tem dentro desses alicates, aí tem diversos tipos, né? Aqui tem dois exemplos da Lederman, que é o Wingman e o Blast. Esse Wingman aqui você vai encontrar no Brasil por volta de R$ 300, 200 e poucos reais. Mas tem de R$ 30, de R$ 20, até quanto vocês quiserem pagar. Legal que tem alguns que tem essas ponteiras aqui. E aí pode-se usar diversos tipos de chaves. Vocês vão ver que vai ser extremamente útil. À medida que vocês tiverem um desses caras aqui, vocês nunca mais vão deixar de usar. Adaptadores de tomadas elétricas. Então, devido a essa troca de padrões, né, de tomadas elétricas no Brasil aqui, passou a ser importante ter à mão esses adaptadores. Dica que eu dou é cuidado com a qualidade desses adaptadores aqui. Já peguei casos de adaptadores com um curto-circuito que acabaram me queimando uma fonte de um dispositivo. Então testem com o multímetro antes, se não há nenhum mau contato, um curto-circuito nesses caras. Então aqui, na verdade, padrão novo, padrão antigo, do padrão antigo para o novo. Esses caras aqui são bem úteis. Basta ter aí um ou dois dentro da mochila para resolver o problema de vocês em vários casos aí. E esse cara aqui, que é o velho T, ainda é muito útil para vários outros casinhos aí que vão acontecer. Bom, uma extensão, uma régua de tomadas, ela é útil pelo seguinte. Normalmente se precisa fazer a ligação de vários equipamentos, só se tem uma tomada por perto. E esses equipamentos, na verdade, são os nossos, nós estamos prestando algum serviço. Então é um carregador de celular, é a fonte de alimentação do notebook, é uma fonte de uma parafusadeira. Tem uma extensãozinha de 5, 10 metros, que são comuns no mercado. Pode ser bastante úteis para poder terminar algum serviço rapidamente aí. Na verdade, extensões maiores, com tomadas aí, podem ser feitas também, né? Não precisa se comprar aí, pode se comprar o fio e fazer as tomadas sem problema. Aqui a dica também é ter de padrões diferentes de tomada, né? Do padrão antigo, padrão novo. Porque nunca se sabe qual é a tomada que vai se encontrar pela frente aí. Bom, os conectores macho e fêmea, pô, ter um ou dois, ou cinco, ou seis desses caras numa mochila aí, reservas, né? Porque é muito frustrante chegar, bah, faltou um conector, faltou só aquela tomada, vão ter que voltar amanhã só para a gente terminar esse cabo. Então é importante ter não somente os conectores, né, mas também os alicates. Então aqui só vou deixar para ilustrar esses conectores aqui, fêmea e macho, e aquela verificação se esses caras estão na mochila antes de sair de casa, né? Muitas vezes tem um conector, não tem um alicate, ou se tem um alicate, não tem conector. Os pet cords a mesma coisa. Muitas vezes precisa de um pet cord para resolver uma ou duas tomadas que ficaram para trás. Então, basta ter na mochila algumas desses caras aí. Preferencialmente esses pet cords industrializados, para se evitar
Não que isso seja infalível, obviamente. Podem ter petcords tirados do saquinho ali, dado como testado, 100% garantido e não funcionar. Pode acontecer, mas é muito mais raro do que se manufaturar esses petcords aí para terminar algum serviço. Além do tempo, né, que se perde fazendo cabos. Aqui a dica é se obedecer, né, os petcords nos padrões da rede que já está sendo usada. Então a rede é toda categoria 5E. Usem petcords 5E. Mas o pior caso é toda rede é 6, categoria 6, e se usar um petcord 5E. Então aqui os petcords tem de várias cores também. Né? Essas cores indicam também a categoria. E o mesmo caso se dá para os fiber cords. Vou ter que ir com um exemplo só, porque às vezes falta um desses cordões aqui para terminar algum serviço. Então é bom ter, não na mochila exatamente, né, mas ter à mão aí, ter, digamos, no estoque algum desses caras aí. Os emendadores, esse slide aqui nem era para estar aqui, certo? Então não sou eu que estou falando. Se me pararem na rua e dizer, pô, tu fez aquele slide sobre emendador, tá de sacanagem. Mas é o seguinte, dá para quebrar um galho aí temporariamente com esses emendadores, certo? Mas existem uns emendadores em Y. Esses caras aí são uma porcaria, certo? Por quê? Porque eles causam colisões, eles causam erros de integridade dos pacotes. Então, quem não sabe o que são esses Y aí, quem são esses malditos emendadores, vou mostrar agora. Esse aqui é o padrãozinho, certo? Ah, preciso emendar um cabo aqui, porque eu vou deixar o cara funcionando e amanhã eu venho aqui e passo o cabo corretamente. Ok, pode usar. Não, vou deixar para sempre esse emendador porque funciona. Nunca. Isso aí vai causar mau contato, vai incomodar você, só isso. Mas é bom ter a mão, né? Pode criar uma solução temporária. Esse cara aqui, qual é a ideia? Pá, vou pegar um ponto de rede e vou conectar dois computadores. Parabéns. Só que vai causar o seguinte: é a mesma coisa que pegar esse cara aqui, que está ligado numa porta do switch, ligar dois PCs numa porta do switch. O que vai acontecer? Colisões, erros de integridade. Muitas vezes pode até causar problemas de aparecer aquela velha exclamação do Windows ali na conexão de rede da pessoa que tu ia resolver o problema e não vai resolver nada. Então esse cara aqui, assim, ó, nem é o último caso, é. Depois do último caso pode se usar. Se me der uma justificativa para isso, ok. Se não, nunca, certo? Não use esse cara aí. Só que assim, ó, além disso aí tem coisa muito pior, que é isso aqui, ó. O cara pega um cabo, faz as conexões aqui de qualquer jeito, nem uma fita isolante usou, mas tudo bem. E aqui eu tenho a multiplicação dos cabos. Não vou nem falar nada. Bom, cabo console. Esse cabo console aqui é para acesso ao gerenciamento de equipamentos. Qual é o problema hoje em dia? Esses cabos são todos seriais. Usam portas RS-232, que não vem mais nenhum computador moderno. Nenhum, certo? Mas existem cabos adaptadores USB. Só que esses cabos adaptadores USB ainda tem alguns probleminhas aí de alguns drivers, não funcionam direito, às vezes em Linux vai dar problema, às vezes no Windows mais novo dá problema com o cabo mais antigo, no Windows mais antigo com cabos mais novos. Mas a ideia é essa aqui, ó. Cabo console é para fazer acesso, então, a console dos dispositivos, normalmente switches, normalmente. E esse cabo USB tem o papel de fazer o uso desses cabos seriais para uma conexão USB que qualquer PC tem. Então esse cara ele faz a ligação na frente, na verdade, em vez de o dispositivo ligar diretamente no PC, ele vai ligar nesse cara, ele vai ligar no PC, na USB. E aí começa com problemas de driver, etc. Mas esse cabinho aqui tem que estar na mochila de todo mundo. Bom, documentação. Então, assim, muitas vezes vai sair para atender alguma coisa e, o que eu tinha que fazer mesmo? Nós fizemos todas as coisas que tínhamos que fazer aqui. Vai se deslocar para um outro prédio qualquer ou uma localidade fora da base e, o que nós tínhamos que fazer? Deixe isso anotado, certo? Deixe isso documentado. É bom sair também junto com um bloco de anotações, uma caneta. Isso aí auxilia e agiliza
no trabalho. Então aquele velho caderninho ou bloco de anotações é a garantia que as informações estarão disponíveis. Por quê? Porque caderno não tem bateria e caderno tem controle de acesso. Essa é outra questão. A vantagem é não tem bateria e outra desvantagem é não tem controle de acesso. Então no caderno se bota senha, se bota IPs, se bota, sei lá, eu que mais, perdeu o caderno, não tem senha ali, né? Qualquer um que achar esse caderno vai ter acesso às informações que vocês tinham ali. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Então tá aqui o caderninho, velho de guerra, caneta esferográfica, papel, lista de contatos. Então é importante ter os contatos todos das pessoas, dos técnicos, dos acessos, das pessoas que têm as chaves. É importante ter isso. Aqui uma etiqueta de papel com, sei lá, com um marcador de quadro branco aí, já resolve bastante coisa, que pode se botar, mesmo que temporariamente, que isso aqui, essas etiquetas não duram nada, né? Mas temporariamente identificar as coisas, por exemplo, esse alimentador aqui é 220, é 110, essa porta aqui é a porta 5, esse aqui é o switch de petal, esse aqui é o REC 15, temporariamente resolve. Bom, carregadores fonte de alimentação. Quantas vezes já fomos em alguns lugares que estávamos configurando alguma coisa e faltou a fonte de alimentação do notebook porque era muito pesado para carregar na mochila, ou esquecemos lá na nossa base isso, ou um carregador de celular, e aí acontece essas coisas assim, ó. Não foi possível terminar de configurar o switch porque acabou a bateria do notebook. Outra frase fantástica, fala rápido a senha porque a bateria está ter, acabou. E aí fica sem fazer, ou sem terminar, ou com um prédio inteiro, ou com uma loja inteira, ou com uma empresa inteira sem internet, sem rede, por causa às vezes de um carregador de celular ou de uma fonte de alimentação de notebook. Uma das soluções que tem atualmente aí, pode quebrar um galho, é ter um desses power packs aqui, esses usos dessas baterias portáteis dentro da mochila. Pelo menos vai ter mais aí uns 10, 20, ó, dependendo da capacidade dessas baterias portáteis, 1 hora de uso, certo? Que podem resolver algumas coisas. Pô, inseticida, tu tá de brincadeira. Não estou de brincadeira, certo? Esses RECs e eletrocalhas que ficam expostos ao ou em uso externo ou em ambientes que são, digamos, abertos, são bastante comum que nesses locais sejam a casa de aranhas, baratas, escorpiões e por aí vai. Então, um inseticida aí é uma boa. Cuidado tem que se ter que inseticidas são à base de água e usar em rex aí com equipamentos dentro não é uma boa. Mas é bom ter esses caras aqui para uma eventualidade. Não foram as raras vezes que tiveram aranhas dentro de rex, certo? Principalmente porque fica protegido, né? E exatamente por isso que viram ninhos desses animais, desses insetos aí e até mesmo animais aí. Não vou falar de cobras que eu nunca vi, mas já vi vários relatos de coisas do tipo. Luvas, então, tem essa função de proteção. São baratas, tem luvas que a gente consegue trabalhar tranquilamente. E por quê? Porque eletrocalhas normalmente contêm dejetos de ratos, morcegos, pode haver contaminações ou mesmo causar ferimento nas mãos. Então, essas luvas de EPI custam R$3, R$5, certo? Dependendo das melhores, ali, talvez custem 20, mas não mais que isso, certo? Tem baixo custo, são fáceis de encontrar, são tranquilas de usar, certo? Então, por favor, próxima vez que vocês mexerem em cabeamento, em eletrocalhos, usem luvas de proteção. Parafusadeira, também é bastante útil quando se necessita um grande número de liberações ou apertos de parafusos.
A outra vantagem é que tem diversas ponteiras com os mais diversos tipos, né, de parafusos. O problema é o alcance da parafusadeira em determinados momentos. Então digamos, não exclui o uso de chaves Phillips ou Fenda manuais. E não esquecendo também que deverá haver a bateria carregada ou uma tomada próxima para o uso. Isso pode ser um complicador para quem está na rua carregando, né, uma mochila. Daqui a pouco vai carregar uma mochila e mais um carrinho de mão com as coisas que tem que levar. Mas é uma ferramenta importante a gente ter para alguns trabalhos. Então tem diversos tipos, né? Tem desde das parafusadeiras profissionais ou as amadoras. No nosso caso não precisa muita potência em si, né? Normalmente os parafusos não são parafusos com um grande torque ali, né? Para coisas de maior porte, mas a grande ideia aqui é que se tenha os mais diversos tipos de ponteiras aí para poder trabalhar e extensores também, né? Para atingir lugares onde estão, né, mais distantes da parafusadeira. Bom, higienização aqui eu coloquei pelo seguinte: a gente trabalha todo dia aí mexendo em equipamentos que estão há muito tempo expostos à sujeira, a dejetos de insetos, de animais. Então, ter em mãos aí um álcool gel é bem importante. Então, coloco aqui para deixar mais claro isso, que um estudo realizado em 2012 demonstrou que um mouse possui 3 vezes mais germes do que um assento de vaso sanitário. Agora fiquem imaginando o resto, como eletrocalhas que estão expostas em corredores. Muitas vezes a gente trabalha em lugares onde existe contaminação por outros tipos de agentes. Então, uso de luva, lavar as mãos após fazer esse tipo de serviço é bastante comum. O que é mais comum mesmo é mexer nas eletrocalhas, o cara trazer um sanduíche na mochila e sair comendo sanduíche com a mão suja. É isso que mais tem. E é vergonhoso, né? Que tem diversos tipos de contaminação que podem causar diversos problemas à saúde da gente. Então aqui nada mais que um frasco de álcool gel mínimo aí, não pesa nada, dá para levar tranquilamente aí numa mochila, certo? Bom, uma trilha eletrônica pode ser bastante útil aí para fazer diversos tipos de medições para criação de projetos de rede, para estimativa de metragem de cabos. Tem diversos tipos de trilhas eletrônicas hoje em dia aí. O custo não é um custo tão elevado. Treinos aí de 30 metros deve estar por volta de 300, sei lá, 300 reais, vou botar por aí. Aí claro que a distância que elas atingem e a tolerância que elas têm da metragem vai influenciar também no valor, certo? Mas aí os mais comuns são as tendas de 30, 40, até 20 metros, podem ser úteis para nós. Aqui tem um exemplo da Bosch, de 40 metros. E aqui como se usa, o uso é muito simples, né? Dá para calcular a área também, muito fácil. Então, manual ali, 10 minutinhos de prática, vocês vão dominar completamente essas trenas aí e evitar que se conte as coisas a passo, certo? Que é muito comum. Curso de porta-gaiola, que é usado em fixação, né, de equipamentos em rex. Às vezes está se fazendo alguma manutenção e falta uma porta-gaiola e se começa a inventar, mas, né, de tirar uma porta-gaiola de um dispositivo para botar no outro, não é extremamente barato esses caras aí, né, se vendem em kits de 50, então pode-se ter na mochila tranquilamente uns 4 ou 5 aí, ou 6, para evitar de fazer essa dança aí de porca-gaiola, que nem sempre é tão fácil de trabalhar em racks que já estão bastante ocupados. Aqui tem um exemplo delas, né? Nada mais é que um suporte que se coloca nas guias aqui, né? Nos suportes dos racks e separa parafusa os equipamentos. Claro que na falta das porca-gaiolas pode-se usar aquelas presilhas plásticas lá, se consegue fazer sustentação, mas não é a mesma coisa. Bom, eu botei aqui colegas de trabalho com o sentido seguinte: é muito mais fácil trabalhar em equipe, principalmente quando está se fazendo trabalho de campo, do que se trabalhar sozinho.
Nem que seja para segurar uma escada, nem que seja para alcançar uma ferramenta, certo? Mas também tem o seguinte, e claro, tem uma segunda opinião, né? Mas trabalhar em equipe não é algo simples, né? Demanda várias características pessoais, que excedem os conhecimentos técnicos. Então é importante se ter alguém que possa trabalhar, que se tenha confiança, porque senão acaba se fazendo, né, um desserviço. Em vez de te ajudar, na verdade, vai se piorar e se terminar, levar mais tempo para terminar um serviço com uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe. Então, a ideia aqui é que se tenha um centro de atendimento, ou seja, alguém para se ligar, olha, por favor, testa para mim esse equipamento aqui, tu consegues agora fazer acesso? Tia, por favor, procura aí para mim qual é a senha que está aí no sistema do switch e tal. Se tem isso, facilita tudo. Bom, um desengripante, nem preciso dizer, né? Porque é extremamente útil aqui para fazer várias coisas, mas principalmente a gente se usa para parafusos emperrados, para poder desobstruir algum suporte, alguma porta de rec, para melhorar a rotação de coolers, lubrificar as próprias ferramentas, alicates, etc. Deixo como dica aqui a ferramenta, na verdade, extremamente usada, que é o WD-40. Além disso, ainda possui, né, a vantagem de limpar contatos elétricos, que para nós é importante. Aí tem o Gimo Penetril e outros vários aí, né? Mas o WD-40, se tiverem um tempinho, é muito legal de ver, porque o nome WD-40, na verdade foi a 40ª tentativa de criar esse WD-40, por isso esse nome. Mas olhem o site WD-40, vocês vão ver que é uma história bem interessante aí, de como surgiu esse cara aí, extremamente usado. Bom, uma interface de rede USB, que é algo bem leve, pode ser usado, né, em várias ocasiões, mas pode tornar o trabalho muito mais rápido em alguns momentos aí. Imagine a situação que está se fazendo através da VLAN administrativa, uma configuração de um switch, e precisa saber se essa configuração do switch, a VLAN de dados está funcional. Eu precisaria de ter duas interfaces de rede. Ou uma interface tronco, que não é muito comum, principalmente em interfaces integradas em notebooks. Uma interface, então, USB, pode se ligar um cabo de rede no switch como se fosse a vila de dados, e outra fazendo ainda configurações no próprio switch. Custa muito pouco uma interface de rede USB, tá? Volta de R$ 30. É leve de transportar. E outra coisa também é o seguinte: esse negócio de tira, coloca cabos em interfaces de rede de notebook, lembrando que todo conector, seja macho ou fêmea, ou seja a própria porta de um notebook, ela tem um número, a vida útil dessas portas tem um número X lá de inserções. Normalmente é 1000, 2000 inserções. O que são essas inserções? É tirar e colocar um cabo. Quem está com o seu notebook, principalmente às vezes notebook, e vai perceber isso, coloca e tira cabos, vão ver que vai começar a apresentar mau contato. Então, já para evitar isso, principalmente que tem seu notebook pessoal para fazer isso, compra uma plaquinha dessas vagabundas de 30 pila e usa ela para fazer testes, ao invés de usar a sua porta integrada do notebook. Vocês vão ver que vão ganhar tempo e dinheiro. Bom, chaves de acesso. Aqui eu estou falando de chave mesmo, chave de abrir porta. Pô, obter as chaves certas, para as portas certas, não é algo trivial quando se tem centenas de chaves. E como é que se tem centenas de chaves? Basta se ter uma centena de racks. Normalmente vai ser uma chave para cada rack. Uma porta, na verdade, não tem uma chave micha que abra todas. E aí começa o problema. Então, manter a organização das chaves, essa é a minha dica, facilita todo o trabalho. É muito chato ficar testando 20 chaves para abrir uma porta.
Então, é comum ter molhos de chave e começar a crescer. Isso aqui não para mais. Aqui um exemplo fácil, com esses chaveirinhos aqui que se pode botar uma identificação, ao invés de colar um adesivo aqui na chave, certo? Pode-se ter esse tipo de coisa aqui e funciona muito bem. É barato, é rápido, basta apenas organização. Ok? Bom, isso aqui foi só uma passada geral aqui de algumas dicas e ferramentas que podem ser usadas na administração de redes, certo? Reflete muito mais a minha experiência nessa área do que qualquer outra coisa. O objetivo era compartilhar essas experiências, certo? Para quem está interessado nessa área e está vivendo isso agora. Então, sempre é bom ressaltar assim que nunca é fácil. E ter em mãos as ferramentas certas poderá tornar a vida do administrador de redes muito mais simples. Obrigado.